Hoje o presidente Lula falou na entrevista à CBN que a responsabilidade pela taxa das blusinhas é do Congresso Nacional. Matheus, solta por gentileza esse trecho da entrevista. O que eu fico meio boquiaberto é o seguinte, ou seja, quem é que compra essas coisas de $50? Eu não sei se você compra, Cássia. A minha mulher compra. Eu falei pro Alckmin, tua mulher compra. Eu falei pro Haddad, tua filha compra, tua mulher compra. Porque são coisas que estão aí baratinha, coisa para pintura, para cabelo, um monte de coisa. Sabe, $50? Ora, por que taxar $50? Por que taxar o pobre e não taxa o cara que vai no free shop e gasta $1.000? É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 tem que pagar imposto e o cara que gasta 2.000 não paga? Gasta 1.500 não paga, gasta 1.000. Então, essa foi a minha divergência. Por isso que eu vetei. Depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo, e eu assumi o compromisso com o Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS e COFINS para a gente cobrar, que dá mais ou menos 20%. Isso está garantido. Eu estou fazendo isso pela unidade sabe, do Congresso e do governo e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado a gente taxar as pessoas humildes que gastam $50. Eu só queria fazer uma provocação no ar aqui, porque quando eu escutei esse trecho da entrevista, eu fiquei com a seguinte pergunta. Será que a Janja pinta o cabelo, rapaz? Porque o Lula falou ali, não, porque é compra pequena, não sei o quê, não, é tinta de cabelo. Tinta de cabelo, Janja? Será que ela pinta o cabelo? Enfim. Vou ficar quieto, senão vou ser cancelado. Rodrigo Oliveira. Deixa eu... Porque é tanta coisa, né? Em uma fala só nesse pedacinho, né? Que é impressionante. Uma que ele não vetou coisa nenhuma, porque nem chegou para ele vetar. Vai chegar agora e ele não vai vetar. Ele disse que vetaria, não lembra nem disso. Ele disse que vetaria e vai acabar não vetando, porque, na verdade, é mais uma das coisas que não são verdade. E aí, é engraçado, né? Porque ele fala assim, na cabeça dele, quem compra as bugigangas, segundo ele, é só mulher. Eu não sei se vocês notaram isso. Ou mulher, como ele gosta de falar, né? A minha, a do Alckmin, a do Haddad... A minha não compra, a minha filha compra. E aí ele fala, olha, eu sempre fui contra, porque ele nunca foi contra. Ele foi a favor lá em março do ano passado, ele já falava isso. É um absurdo que essas empresas vendam aqui e não pagam impostos para a gente. Depois, em outubro, voltou a falar sobre esse assunto, voltou a ser favorável à taxação, porque era um absurdo, prejudicava o varejo brasileiro. E agora, com a popularidade caindo que nem pedra na água, aí mudou o discurso. Quer dizer, de dia é uma coisa, de noite é outra, né? Então, o Lula fala uma coisa e faz outra, e ele é useiro e vezeiro de fazer esse tipo de coisa. Ele faz de conta que vai fazer, mas não faz, ou faz de conta que não vai fazer, e faz. Nesse caso, ele fez de conta que ia vetar, mas para manter, segundo ele, a unidade do país, ele vai taxar a compra da blusinha abaixo de $50, porque senão o país vai se despedaçar. Talvez a gente tenha a República Federativa dos Pampas, uma outra República Federativa do Semiárido, e por aí vai. O Lula está com medo da União Brasileira se desfazer se não vetar as importações abaixo de $50. É mais ou menos isso. Eu acho que nessa fala específica, um pouquinho do que ele falou não é verdade e o resto é mentira mesmo. Rapaz, olha só, tem até uma provocação aqui que eu depois vou comentar aqui. Vocês nunca vão ter a oportunidade de ser o presidente da República, ele já foi 3 vezes. Olha, eu tenho certeza do seguinte, né? Se cada um dessa bancada for presidente se cada um dessa bancada aqui for presidente uma única vez, esse Brasil muda. Só falo isso. Eu digo mais nisso. Digo mais, hein? Se eu for presidente, nunca antes terá acontecido tudo que acontecerá em minha presidência, nunca antes. Agora, olha, só completando aí o que o Rodrigo falou, é engraçado, porque a gente vai
começa a analisar, assiste primeiro, né? Aí você fica pensando, se te incomoda com alguma coisa, e a gente foi dividindo e fazendo. Mas o quadro que essa entrevista pinta assim, a eloquência dela é muito grande, né? Porque depois que você assiste, para pensar e fala, assim, não tem nada. Eu não vou chamar de delírio, porque obviamente é uma coisa calculada, é uma projeção que ele faz uma projeção do governo. Olha, o governo é isso, esse é o meu governo. E não é. Basta você acompanhar, como a gente faz aqui cotidianamente, o que está acontecendo e conflitar com o que ele está dizendo. Então, assim, é uma entrevista que saiu totalmente pela culatra. Né, a entrevista geralmente é aquilo, você usa ali, né, o político faz para dar o lado dele e tal, mas quando o lado dele fica tão distante da realidade, aí joga contra ele o que ele está falando, né? Não, joga contra ele, porque esse é que é o ponto. Só para a gente lembrar, o Rodrigo Oliveira comentou agora há pouco sobre o processo de tramitação da taxa das blusinhas. Vamos lá, colocando de novo a bola no chão e mostrando a verdade como ela é. Seguinte, a taxa das blusinhas, como é que ela surgiu? Surgiu a partir de um jabuti, que foi incluído pelo Átila Lira, relator da proposta lá na Câmara dos Deputados. Ponto. Foi aí que surgiu a taxa das blusinhas dentro da medida provisória do projeto Mover. Agora, né, Wilson? Porque a taxa da blusinha surgiu por proposta do governo Lula. Não, então, é isso que eu já ia... É isso que eu já ia trazer recuperar. Um pouco. Boa lembrança, Rodolfo, boa lembrança. Quem inventou esse negócio, com certeza, foi em março do ano passado, foi o Fernando Haddad que já falava sobre isso. Pois é. E o Neste Lula. ano... Oi? E o Lula também concordava. Lula Deu também. Entrevista falando isso, que era um absurdo esse pessoal vender aqui no Brasil e não pagar imposto no Brasil. Exatamente. Então, eu não vou nem muito longe, vocês foram precisos agora, cirúrgicos. Mas se a gente for lembrar a tramitação recente, o Átila Lira colocou esse jabuti no projeto de lei da medida provisória do programa Mover, e detalhe, o Átila Lira não vai incluir um jabuti desse sem a anuência do Palácio do Planalto, senhores. Ponto. O deputado, não, olha só, então pensando bem, eu tô com uma... Imaginem, imaginem um deputado simplesmente pensar que, eu tô aqui com meu caderninho, não sei o quê, papapá. Então, será que seria uma boa ideia incluir um jabuti de um projeto que pode dar bilhões para o governo federal sem consultar o Palácio do Planalto, porque eu sou um deputado bonzinho? Faça-me um favor, né? Um presente, né, Wilson? Vou botar um presente aqui bilionário. Lula, Faça-me um favor. Aí o que ocorre? O projeto é aprovado na Câmara, ali, passou pela Câmara e foi para o Senado. Chegou no Senado, o Rodrigo Cunha falou, peraí, taxa da blusinha aqui não, nananina não, meu amigo. O Palácio do Planalto, nada de taxinha de blusinha. Isso vai prejudicar a minha candidatura lá como vice-prefeito de Alagoas. Se você quiser, você que assine esse negócio, você que coloca sua digital. Ele apresentou um relatório do Senado sem a taxa das blusinhas. Haddad ficou perdido, Jacques Wagner foi correr para o Palácio do Planalto. Resultado, a taxa das blusinhas voltou para uma emenda de quem? Do Jacques Wagner, líder do PT no Senado. Ponto. Essa é a questão. Ponto. Agora, depois me falar numa entrevista, não, eu taxei porque a Janja não gostou, isso vai afetar a pessoa mais pobre. Amigo, cada um que assuma o seu BO. Eu assumo o meu BO todo santo dia. E eu acho que a gente também tem que... Aí que eu fico... Isso que me indigna aqui quando a gente faz análise política. Político adora não assumir a própria responsabilidade, não adora assumir o próprio ônus das decisões que toma. Ponto. Tem que assumir a responsabilidade. Eu preciso aumentar o cofre. Era mais justo. Olha, eu realmente recomendei a taxa da blusinha, não é uma medida popular, mas eu precisava aumentar o cofre para poder fazer investimentos para entregar minha casa e minha vida para o povo. Ponto. Agora os caras querem sair pela gente o tempo todo. E aí fica aqui o Wilson, Rodrigo Oliveira e Rodolfo Borges dando uma de chato, dizendo que, não, vocês são chatos, vocês ficam perseguindo. Não, a gente não persegue coisa nenhuma. A gente apenas fala a verdade. Senhores, querem completar? Eu queria pegar deixa para passar para a saidinha, porque para mim, pessoalmente, foi aqui, assim, a questão, tá tudo no mesmo nível aí, né? É aquilo que, quero, mas não quero, vou, não vou, sou contra, mas sou a favor, aprovo, mas desaprovo. E aí ele veio com uma valentia hoje para falar do PL das saidinhas,
que assim, foi a questão que me tocou mais profundamente, porque a gente acompanhou de perto como é que foi a história das saidinhas. Então, se a gente puder colocar o que ele falou, da forma como ele bravamente enfrentou o PL das saidinhas, com um veto heróico, para entrar para a história com esse veto e tal, aí eu falo completo depois. Não, Não, depois a gente vai entrar nesse assunto, só para a gente fechar a parte da economia, porque a gente tem que liberar o Rodrigo Oliveira. Ô, Matheus, tem um tweet aí da primeira-dama, né, sobre a taxa das blusinhas, não é isso, Matheus? Vamos ver se a gente consegue colocar. Aí. Tá aí, Rodrigo ó, Oliveira. Tira o GC aí, Matheus, consegue? Só para mostrar o seguinte, olha a data disso aí, ó, 12 de abril de 2023. A taxação é para as empresas e não para o consumidor, dizia a nossa querida Janja Lula da Silva, agora com milhagem para ir daqui até Marte acompanhar o nosso querido Elon Musk. Tá aí, ó, 12 de abril de 2023. Já se falava nessa história e quem inventou foi o próprio Lula e o próprio Haddad. Ontem eu falei aqui sobre o início como é que eu chamei aquilo? O ilusionismo, o show de ilusionismo. Show de ilusionismo. Isso, o show de ilusionismo do Haddad e do Lula para falar das despesas, mas não deu outra. No fim do dia, estavam lá, e hoje na entrevista ele fala a mesma coisa, quer dizer, não, a gente vai cortar, mas não vai. A gente vai economizar, mas não vai. Eu aprendi que a gente não gasta mais do que aquilo que a gente tem, e fez um déficit de 200 bilhões ano passado. Eu aprendi que a gente só pode usar o que a gente tem, mas está aí a gente afundando em um monte de dívida novamente. Eu não estou falando que não é para fazer dívida, já dizia o nosso querido Silvio Santos que dívida é o que você tem que fazer para as coisas crescerem, etc. e tal, mas não pode ser demagogo a esse ponto, né? A gente vai cortar, mas não vai cortar. A gente vai tirar, mas não vai tirar. A gente é contra o benefício fiscal, mas a gente está dando benefício fiscal. A gente é contra incentivo, mas a gente está dando incentivo. Ora, vamos ter um pouquinho de seriedade. Eu acho que essa entrevista vai ser lembrada nos anais da história como o momento Biden de Luiz Inácio Lula da Silva.